Abra sua Bíblia, por favor, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 7 até o 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Eu sei que eu vou ter oportunidade para compartilhar muita coisa esses dias, entre hoje, amanhã e domingo. Mas eu sinto no meu coração hoje, eu vou dizer aqui de resgatar uma palavra, talvez a um formato até um pouco diferente a ela, mas que eu compartilhei na primeira conferência do Espírito Santo que eu participei, que foi em 2013. Desde lá virei freguês de carteirinha também. Mas eu sinto da parte de Deus, eu quero poder fazer isso e compartilhar algo com você que eu coloco assim como essencial, um entendimento importantíssimo, inegociável na vida cristã, no relacionamento, com Deus, na vida no Espírito. Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 7 até o 11. O texto sagrado diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Verso 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Deixa esse texto aberto. Meu Deus, nós declaramos mais uma vez a nossa confiança no Senhor, na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Clamamos que o Senhor nos leve, ó Deus, a um lugar de entendimento espiritual, de receptividade, não apenas a compreensão da Tua palavra, mas aquele Teu toque que clamamos, venha daquela forma, com aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos leve àquele lugar de, como o Senhor falou por boca de Isaías, de experimentarmos o cumprimento do pleno propósito para o qual a Tua palavra tem sido enviada. Nós oramos, ó Deus, por uma noite não apenas de informação ou esclarecimento, mas de liberação da parte do Senhor sobre as nossas vidas. E desde já nós Te damos honra, nós Te damos glória, nós Te damos louvor pela certeza da ação do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto começa usando como um ponto de partida para uma comparação, na verdade eu não diria nem uma comparação, um contraste. Ele usa a experiência de Moisés. Quando Moisés desce do monte pela segunda vez, diz a palavra de Deus lá em Êxodo 34, que Moisés não sabia disso, mas o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia. Houve uma manifestação física da glória de Deus no próprio corpo, no rosto, na pele de Moisés. Eu particularmente, lendo esse texto, esse episódio desde criança, eu sempre ficava empolgado quando eu lia isso. Eu ficava pensando o que era vir a público com o rosto brilhando, o que era vir a público com a cara acesa. Que experiência extraordinária foi essa de Moisés. E no meu coração muitas vezes eu desejei poder dar uma brilhadinha também, mesmo que não fosse o rosto, mesmo que a luz não tivesse tão acesa, mas eu ficava pensando que sensação é essa. Em janeiro de 1992, eu tive uma experiência. O pastor Harold estava conosco na ocasião, outros dois amigos, pastor Luiz, que é pastor em Vinhedo, São Paulo, pastor Luiz Fernando, que é pastor em Campinas, e tínhamos um outro amigo, Cláudio, que era de lá mesmo. Nós estávamos em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e nós estávamos pregando alguns dias em algumas igrejas que
eles tinham um sistema um pouco diferente de crenças em algumas coisas em relação ao que nós tínhamos. Eu brinco que eles eram do regime do Talibã, daqueles que tem que usar até a burca. E eles pareciam acreditar que Deus fez a praia só para o ímpio, que o crente não podia desfrutá-lo. E nós estávamos lá em Angra dos Reis, eu acredito que uma das partes mais belas da costa brasileira nossa, mas porque aqueles irmãos acreditavam que na praia era pecado, a gente mesmo não concordando decidiu respeitá-los durante aqueles dias. Pastor Harold brincou um dia que não sabia se a gente queria respeitar ou estava com medo de ser revelado. Mas a verdade é que a gente evitou a praia aqueles dias. Mas na última noite, antes de ir embora, que tínhamos uma noite livre, alguém teve uma ideia: vamos pelo menos à noite orar, né? Não é possível que alguém diga que isso não possa ser feito na praia. E nós fomos o grupo desses 5 que eu mencionei para orarmos. Em algum momento eu lembro que eu falei para ele: gente, está muito calor. Eu falei: eu vou orar ali dentro d'água, que é completamente diferente de nadar, é orar dentro d'água. Então eu deixei o pessoal, fui entrando, era uma noite escura, sem lua, a gente não via as estrelas, mas apesar de estar muito escuro, né, Angra é uma baía, aquele piscinão, mar sem ondas, aquela areia fina, sem buraco, demora para ficar fundo. Então mesmo no meio do escuro eu simplesmente fui entrando e cheguei mais ou menos à altura que a água dava na cintura. Mas era muita glória, irmãos, eu não aguentei, eu caí no poder de Deus. Aí eu comecei a boiar naquela água. Alguns dos colegas me viram naquele outro lugar de oração e foram entrando. Acho que só o Harold, que foi o mais sério, que ficou do lado de fora orando. Mas nós entramos e realmente estávamos orando. Eu estou brincando com essa coisa de entrar na água, mas a gente continua mesmo orando. Mas de repente o Luiz, ele olha para mim e falou: o que está acontecendo com a sua perna? Eu falei: por quê? Ele diz: olhe você. De repente eu olhei para as minhas 2 pernas dentro da água, pareciam 2 lanternas acesas. Eu estranhei aquilo. Eu lembro quando eu botei a mão para tocar, para ver se estava tudo bem, o que é que estava acontecendo, eu levei um susto, porque a hora que eu enfiei a mão na água, saía faísca para todo lado, parecia efeito especial de filme. Mas a hora que eu levanto e olho para as pernas deles, está todo mundo com a perna acesa. Irmão, nem compara com o brilho do rosto de Moisés, que foi de dia. O nosso era de noite, estava tudo bem escuro. Eu acho que a nossa pilhazinha não estava assim tão acesa como a de Moisés. Mas aquilo foi uma experiência tão impressionante ver aquilo acontecendo. E eu perguntava: vocês estão vendo isso? Estamos vendo. Todo mundo via o que estava acontecendo com a perna de todo mundo. No final, a tensão da perna sumiu. Quando nós tivemos outra experiência, Deus acendeu um fogo dentro d'água. Foi uma experiência única, inesquecível. Mas, irmão, aquela sensação de brilhar um pouquinho foi algo marcante. Porque muitas vezes, quando criança, eu ficava pensando: esse negócio deve ser o máximo. E depois de ter dado aquela brilhada, eu confesso para você, ainda que desproporcional em relação a de Moisés, eu fiquei tão empolgado com aquilo. Mas depois eu estou lendo esse texto, que diz que se o que Moisés experimentou foi glorioso, a Bíblia diz: em muito maior glória será o ministério do Espírito. Ou seja, o que eu e você precisamos desejar não é brilhar física e literalmente como ele brilhou. Já existe uma glória que foi liberada para mim e para você, que é maior. A Bíblia usa expressões aqui, olha o verso 8. A Bíblia fala de maior glória do ministério do Espírito. No verso 9, ele fala em muito maior proporção. No versículo 10, ele fala de uma sobre-excelente glória. E no versículo 11, ele repete: muito mais glória tem o que é permanente. Em todos esses versículos ele está falando de uma glória que Deus quer manifestar na nossa vida, maior do que a de Moisés. Agora, apesar de Deus falar de uma glória maior do que a de Moisés, eu durante muito tempo nem enxerguei que ele estava dizendo que nós temos algo maior. E depois pensava: não sei bem se é maior não. A de Moisés é que era legal. Teu rosto brilhando é legal. Porque normalmente eu e você temos uma inclinação a valorizar mais aquilo que tem o formato exterior do que aquilo que se manifesta do lado de dentro, no interior. E por causa dessa inclinação a valorizar o que talvez não deveria ser supervalorizado, não estou dizendo que não tem o seu valor. Irmão, foi ótimo brilhar um pouquinho com aquelas pernas daquele jeito na reunião de oração. Foi ótimo a sensação de como Deus nos visitou e estava conosco. Agora, o problema, quando a gente fica valorizando só a experiência de Moisés, é que a gente não enxerga a diferença. A glória que Moisés experimentou era uma glória exterior.
A Bíblia está falando que a nossa é interior, porque a Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória. Considerando que a gente não está mudando ou sendo transformado lá de fora, subentende-se que essa transformação, o lugar onde a glória se manifesta, então, é do lado de dentro. Além dessa diferença, a Bíblia diz que a glória de Moisés era passageira. Aquele brilho do rosto ia sumindo e ele precisava voltar na tenda da revelação e dar um refil, uma recarga de glória para sair brilhando de novo. Porque aquela glória, ela era desvanecente, era passageira. No entanto, a palavra de Deus fala a nosso respeito, não só de uma glória que é chamada de permanente, mas uma glória que é chamada de progressiva. A de Moisés começava acesa e ia diminuindo, ele tinha que toda hora tentar recuperar aquilo que estava sumindo. A glória que está à minha e à sua disposição, além de não ser passageira, ser permanente, ela é progressiva. A Bíblia diz que ele nos transforma de glória em glória, em glória, cada vez mais glória. Irmãos, nós precisamos de uma revelação e de um entendimento do que Deus está falando e colocando à nossa disposição. Mas acredito que uma das razões que nos leva a talvez não conseguir valorizar ou até mesmo desfrutar daquilo que Deus oferece é um excesso de valorização para aquilo que é exterior. É que nós colocamos um foco muito forte só naquilo que é externo. E nós acabamos perdendo a percepção daquilo que Deus quer fazer do lado de dentro. Eu quero tentar trazer um pano de fundo que te ajude a entender que esse problema é antigo. Jesus estava diante do mesmo desafio. Por exemplo, quando Jesus chega declarando, e essa era a mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus declarou, é chegado o reino de Deus, aquela turma não ficou imaginando o que eu e você pensamos hoje num reino espiritual. A forma como eles receberam, como eles ouviram, como eles entenderam essa mensagem, era de que o reino estava vindo para se estabelecer fisicamente. Porque essa era a expectativa que os judeus tinham. Deus começa aos poucos, paulatino e progressivamente desenvolvendo o conceito do reino. Mas é quando chega no livro de Daniel que nós temos as declarações mais descaradas a respeito do reino de Deus. Quando Nabucodonosor tem aquele sonho que Daniel conta e interpreta, a Bíblia diz que ele sonhou com uma estátua que tinha 4 tipos de metais distintos. A Bíblia diz: a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, mas as pernas eram de ferro. Daniel chega para Nabucodonosor e diz: tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Quem era Nabucodonosor? Não apenas o rei de Babilônia, mas o camarada que administrou pela primeira vez na história da humanidade um governo mundial. Nunca antes na história da humanidade alguém dominou a terra toda. Ele é a cabeça de ouro, é por onde a coisa está começando. Então Daniel aponta para ele e diz: você é a cabeça de ouro. Mas ele diz: depois de você virá um outro reino inferior ao teu. No próprio livro de Daniel nós temos o relato de como os medo-persas depois assumem o controle do mundo no lugar de Babilônia. Mas a visão falava de uma terceira mudança de metal, agora da prata para o bronze. E o terceiro reino, já profetizado por Daniel, foi a Grécia de Alexandre o Grande, que dominou o mundo dos seus dias. Mas a Bíblia dizia que haveria uma quarta mudança de reino, prefigurada nas pernas de ferro, e foi o Império Romano. Agora, na visão, uma pedra, está lá em Daniel 2, se você quiser depois ler com calma. Uma pedra era cortada sem auxílio de mãos e atingia a estátua nos pés. Quando a pedra atingia a estátua nos pés, a Bíblia diz que a estátua toda esmiuçava, era levada pelo vento, só sobrava a pedra. E a pedra crescia e se tornava uma montanha que enchia toda a terra. O que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: Nabucodonosor, vou falar para você o primeiro antes dos seus outros 3 sucessores. Essa brincadeira de governar a terra, de mandar no mundo todo, vai durar 4 impérios. Deus está falando antes, Ele está deixando claro: eu quero que vocês saibam que quem manda nisso sou eu, não é nem vocês. Essa brincadeira vai durar 4 impérios: Babilônia, os Medo-persas, a Grécia e Roma. Nos dias do 4º império, entende-se que quando a pedra é cortada e atinge a estátua nos pés, a pedra viria nos dias do 4º império, não no primeiro, não no segundo, nem no terceiro. Nos dias do 4º império, uma pedra virá acabar com essa brincadeira dos reinos mundiais. Quem era a pedra? O Messias.
Aliás, várias profecias da Bíblia se referem a ele como uma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular. Essa pedra viria, então a palavra profética era: o Messias virá nos dias do quarto império, vai colocar no chão o reino dos homens, e essa pedra que é a vinda do Messias cresceria, se tornaria uma montanha que encheria toda a terra. Deus está dizendo: quando eu botar abaixo o reino dos homens, eu vou estabelecer o meu próprio reino sobre toda a terra. Agora, irmão, o povo está contando, já foi Babilônia, já foram os Medo-Persas, caiu a Grécia, e agora, nos dias do quarto império, Roma, Jesus chega com a seguinte mensagem: o tempo está cumprido. O que ele está dizendo? Gente, já deu o que tinha que dar, é a hora. Jesus estava dizendo: é agora. Agora, quando ele anuncia isso, você acha que a primeira coisa que passou na cabeça do povo é que ele estava falando de um reino espiritual? O que aquela turma começou a segui-lo, se empolgou, foi com a possibilidade de ser parte de uma equipe que governaria o mundo dos seus dias. Aí você vai encontrar textos, e nós não temos tempo para ler todos eles, mas por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nos versículos 20 e 21, a Bíblia fala de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, indo junto com a mamãe fazer uma intercessão para Jesus. Ela diz: Senhor, quando te assentares no trono da tua glória. O que ela está dizendo? Nós sabemos que o Senhor é o Messias, que o Senhor veio reinar. Permita que os meus filhos se sentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela está dizendo? Deixa um ser ministro da fazenda, o outro do planejamento. Deixa a faca e o queijo na mão da família. Basicamente ela está dizendo: nós só não vamos concorrer com o seu lugar no trono, que quem tentou isso já se deu mal. Mas os outros dois, a direita e a esquerda, dá para deixar para os meus filhos. A Bíblia diz que os 10, quando ouviram isso, ficaram indignados. Ficaram indignados por quê, irmão? Porque eles também queriam sentar à direita e à esquerda. Eles estão esperando a manifestação de um reino físico. E deu trabalho para Jesus. Em Lucas, no capítulo 17, nos versículos 20 e 21, nós vemos o Senhor tentando esclarecer isso. Várias vezes ele toca nesse assunto. Mas Lucas 17, 20 e 21 merece nossa atenção. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Porque eles estão perguntando quando. Jesus diz: o tempo está cumprido, é chegado. Ele fica falando do reino, e a turma está olhando, como quem diz: cadê o reino? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vou repetir: porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse: vocês estão distraídos tentando enxergar o estabelecimento físico, tentando enxergar a manifestação exterior, e vocês estão distraindo e perdendo o foco de algo que vem num formato diferente. O que Jesus estava dizendo não é que o reino de Deus não seria estabelecido na dimensão exterior. O livro do Apocalipse fala a respeito da vinda de Jesus, que os reinos desse mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Chegará o momento onde ele também governará sobre essa terra de forma literal, física, do lado de fora, no plano exterior. Mas na primeira vinda, o que Jesus veio fazer foi estabelecer o reino de Deus no coração dos homens. Em Lucas 19, no versículo 11, a Bíblia diz: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Agora, por que Jesus propôs a parábola? Versículo 11 de Lucas 19 diz: visto está perto de Jerusalém. O que era Jerusalém, irmão? A capital do reino. Jesus está indo para Jerusalém. O que está passando na cabeça desse povo? É agora. Tento fazer a versão. Se a gente está esperando o Messias brasileiro e ele está caminhando em direção a Brasília, está todo mundo pensando: é agora, ele vai tomar o poder, ele vai assumir isso. O texto diz: visto estarem perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então diz: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele começa a falar de uma ausência durante um tempo, antes do seu retorno. Ele está dizendo: gente, não espere que tudo o que vocês enxergaram nas profecias do Velho Testamento vai acontecer agora, imediatamente, ou do lado de fora. O tempo todo o desafio de Jesus era levar esse povo a olhar para as questões interiores. Esses discípulos deram trabalho para Jesus. Deixa eu te dar mais um exemplo. Ali no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51,
Lucas 9, a partir do versículo 51. De novo, nós temos aqui os dois irmãos, Tiago e João, no cenário. O texto diz assim: aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, deixa eu fazer uma pausa, irmão. Principalmente quando a gente fala de João, que a Bíblia o chama de um discípulo amado. Alguns imaginam João assim, que é o sossego em pessoa, quase de falar mansa. Jesus apelidou esses dois irmãos de Boanerges, significa filhos do trovão. Por que você acha que ele daria um apelido desse? Pensa em dois barraqueiros no grupo, irmão. Não é justo só o Pedro levar a fama. Eram rudes pescadores. Era gente que levantava a voz facilmente. Então o texto diz assim, 54, vendo isso os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Basicamente o que eles estão dizendo: deixa nós ir lá falar para aqueles samaritanos. Vocês sabem com o que vocês estão falando? Deixa nós dar uma carteirada nos caras. Deixa nós resolver esse negócio a lá Elias. Irmão, esse negócio de descer fogo do céu não foi mera criatividade. Eles buscaram uma inspiração nas páginas do Velho Testamento. A Bíblia diz que quando o rei Acabe manda chamar Elias, ele está no alto do outeiro, do monte, e chega um capitão com seus 50 e dá ordem para ele: homem de Deus, o rei manda você descer. Elias disse: eu sou homem de Deus, você vai ver o que é que vai descer fogo do céu, consuma-te os 50. Irmão, desceu fogo do céu, incinerou 51. Daqui a pouco vem outro: homem de Deus, o rei manda você descer. Já imagina a cara de Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você os 50. Já foi 102 para a fita. Aí vem um terceiro, bota o rabinho no meio das pernas, diz: não mate o mensageiro, eu não tenho culpa de nada. E diz: seja a minha vida e a vida desses homens preciosa aos seus olhos. Dá para descer, por favor, sem matar nós? Eu creio que eles se empolgaram com aquilo e diz o quê? Estão desafiando a gente. Vão atropelar esses caras, vão mostrar o que é poder, vão mostrar o que é glória, o que é intervenção de Deus. E quando eles fazem essa pergunta, olha a invertida que eles levam. 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Agora, irmão, olha que solução extraordinária. E seguiram para outra aldeia. Jesus disse: essa aqui não quer receber, tem quem queira, vamos achar outra, vamos embora. Agora, qual a empolgação deles? O pau tem que quebrar do lado de fora, tem que descer fogo, e eles não estão enxergando que o que Jesus veio fazer é algo completamente diferente. Enquanto eles estão focados nesse cenário barulhento do lado de fora, nessa agitação, nessa demonstração de poder, Jesus diz: eu estou interessado na alma, eu quero fazer algo do lado de dentro dessas pessoas. Então nós podemos, e a intenção não é ser exaustivo nisso, nós podemos gastar tempo e mostrar que essa mentalidade era algo constantemente repetida por eles, de valorizar mais aquilo que é exterior do que valorizar aquilo que é interior. Mas a pergunta é: e quanto a mim e a você? E quanto a nós? Como será que nós temos repetido esse tipo de erro hoje em dia? Porque a gente tem uma mania de acreditar que culto bom é só quando o pau quebra, tem aquele mover do lado de fora, espetacular, sinais, maravilhas, dons. Mas nem sempre a gente valoriza uma obra profunda feita do lado de dentro. Porque legal, irmão, é o rosto brilhar, não o coração. Isso não aparece, isso não impressiona, isso não chama atenção. E quando Deus está falando de uma glória maior, de algo extraordinário a fazer nas nossas vidas, nós acabamos perdendo por conta de uma expectativa, de um direcionamento e de uma valorização exagerada do que é exterior. Jesus morre, ressuscita, agora os seus discípulos estão juntos. Em Atos 1,6, eu não sei quem deles abre a boca e dispara: é nesse tempo que restauras o reino a Israel. Tipo, é agora. Não era antes da morte, mas agora vai rolar. E nós percebemos que essa busca
de supervalorizar o que está do lado de fora, nos leva a não dar o devido valor àquilo que Deus quer fazer do lado de dentro. E nós muitas vezes acabamos não enxergando aquilo que eu chamaria do centro do Evangelho. Quando nós falamos de glória, querido, não tem como tratar desse assunto sem enxergarmos que o foco do Novo Testamento, a glória destacada no Novo Testamento, tem um endereço. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Não é só a esperança da glória do céu, de que um dia eu vou para lá, mas de que a glória de Deus virá na minha vida de forma permanente, progressiva. Haverá uma transformação contínua, onde eu me tornarei cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Agora, o foco está do lado de dentro. Então eu queria dar mais uma voltinha antes de entrarmos naquilo que é o centro da minha mensagem. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 6. Aqui a palavra de Deus diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus é sobre todos, por todos e em todos. A Bíblia fala de 3 dimensões de relacionamento ou de interação com Deus. A Bíblia fala de Deus sobre nós, a Bíblia fala de Deus por nós, mas a Bíblia fala de Deus em nós. Qual é a diferença? Quando a Bíblia fala de Deus sobre, sempre está falando da unção. O Senhor Jesus se levanta em Lucas 4, diz que ele se posiciona diante da sua sinagoga, na sua cidade. Ele diz, lendo o livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Antes de dizer hoje se cumpriu essa escritura, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para pregar, para libertar, para curar. Porque Deus sobre é sempre Deus nos levando a fazer alguma coisa para Ele. Em Atos 1:8 Jesus diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. O Espírito sobre vai levá-los a testemunhar, porque Deus sobre é sempre uma manifestação que nos leva a fazer algo para Ele. Agora, antes de explicar melhor o Deus sobre cada uma dessas partes, eu quero inserir um outro entendimento importante. Nós precisamos entender que os dias que precedem a vinda do Senhor Jesus serão dias de restauração. Em Atos no capítulo 3, do 19 ao 21, Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor, e envie-lhe o Cristo, o qual já dantes vos foi indicado. Esse envie-lhe o Cristo não é a primeira vinda. Jesus já veio, já foi assunto aos céus. Ele está dizendo: Deus vai enviar o Cristo, está falando da segunda vinda, o qual já dantes vos foi indicado. Foi indicado quando? Na primeira vinda. Mas quando ele fala envie-lhe o Cristo, ele diz: o qual convém que os céus contenham, segurem, retenham, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Independente de qual seja a escola teológica, escatológica, a cronologia do tempo do fim que qualquer grupo possa ter, algo que inegavelmente está sendo dito na palavra de Deus é que os céus vão segurar Jesus, não permitindo que ele volte antes de que primeiro venha o tempo da restauração de todas as coisas. Esse ano nós estamos celebrando 500 anos da reforma, e a gente fala, querido, como se tudo tivesse acontecido há 500 anos atrás. Tem muita coisa para ser reformada ainda, tem muita coisa para ser alinhada, para ser consertada nas nossas doutrinas, nas nossas práticas, na nossa visão. Mas a verdade é que, de acordo com aquilo que foi profetizado, foi dito pela boca dos profetas, Deus vai continuar restaurando a sua igreja. E o que vai preceder a vinda do Senhor será uma restauração poderosa, gloriosa. Agora, ao longo desse tempo, muita restauração está acontecendo. Nós temos não só no período anterior à reforma, a história chama isso de o período das trevas. 1000 anos, querido, onde a igreja se apagou. Irmão, quando o ímpio consegue olhar para a igreja, chamado período das trevas, e até eles reconhecer que era treva, você imagina como a coisa estava. Mas mesmo depois da reforma, passaram-se muito tempo, a gente diria alguns séculos, antes de finalmente a gente ver, da virada do século XIX para o XX, o romper de algo que Deus fez de uma forma extraordinária. Iniciou-se um dos focos principais
né, Azusa, mas iniciou-se um movimento onde o Espírito de Deus começou a ser derramado em toda a terra. A experiência do batismo no Espírito Santo, as manifestações dos dons começaram a acontecer. Irmão, ao longo dos séculos nós temos pouquíssimos relatos dessas manifestações. Elas tinham quase que extinguido na igreja. Mas de repente Deus começou a resgatar isso com força. E pensa em algo que espalhou para o mundo inteiro. O que é que Deus estava restaurando? Esse nível de relacionamento. Deus sobre gente sendo cheia do Espírito, falando em línguas, passando a operar nos dons. Irmão, esse negócio varreu a terra. Mas algumas décadas depois, a coisa começou a crescer. Na década de 60 e talvez bateu no seu ápice, o seu apogeu, a década de 70. Nós tivemos uma nova onda, que passou a ser chamada de um movimento carismático. Nesse movimento, não se dava valor apenas ao enchimento do Espírito, às manifestações do Espírito e dos dons. Uma mensagem começou a ser pregada no mundo inteiro, que era a mensagem da fé. Então você tem um show na Coreia se levantando para falar de fé como quase ninguém. Você tem ministérios na África se levantando para falar de fé. Nos Estados Unidos, em todo lugar, uma mensagem de fé começou a se levantar. Do que nós estamos falando? Do segundo nível da interação de Deus. O Deus que não só é sobre nós, mas o Deus que é por nós. Quando Paulo escreve aos Romanos e diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando de um Deus que age em nosso favor. Entendeu-se que não só a salvação, como Lutero dizia, era pela fé, mas entendeu-se que o justo viverá da sua fé. Tudo o que você recebe de Deus é por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago diz: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada, agitada pelo vento. Ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. E nós tínhamos uma igreja, irmão, começou a entender o enchimento do Espírito, o fluir dos dons, mas tinha uma mentalidade fraca, pobre de fé. Eles passaram a ver o poder de Deus fluindo deles para os outros, mas muitas vezes não tinham o que eles precisavam de Deus na sua própria vida, porque não sabiam andar e caminhar em fé. Mas o entendimento, o ensino da fé começou a gerar uma mudança em todo o mundo. As pessoas começaram a entender como se posicionar, como entrar na sua herança, como receber aquilo que é da parte de Deus. E o movimento carismático veio restaurando esse segundo nível. Mas deixa eu te dizer que há uma terceira onda que vai chacoalhar essa terra como nunca antes. E dessa vez Deus não vai mexer só no nível do Deus sobre, nem só do Deus que é por nós, mas Deus vai mexer nesse último ponto que eu quero destacar: o Deus em nós. Quando a Bíblia fala de Deus em nós, mesmo se a palavra unção for usada, como João falou, e diz: vós tendes a unção do santo e ela permanece em vós. Quando fala de Deus do lado de dentro, que ele não é a gente sendo levado por Deus a fazer algo pelos outros, é Deus fazendo algo por nós. Ele diz: e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. E aqui nós temos um ponto importantíssimo, é a compreensão de que esse nível de glória está dentro do entendimento que é Deus em nós. Agora, qual é o nosso problema, querido? Quando o pau começou a quebrar do lado de fora, avivamento, dons espirituais, manifestações, e eu não estou falando contra isso, Deus restaurou porque é importante, e nós precisamos não só manter o que veio, nós precisamos crescer nisso, mas nós começamos a valorizar isso de uma forma extraordinária, porque tinha sinais externos. Aí nós começamos a entender fé e vem intervenção de Deus onde? Nas circunstâncias. De novo, o negócio está chacoalhando do lado de fora. E esses dois níveis de ação e interação de Deus trouxeram muita empolgação. Porque a gente tem uma inclinação a empolgar muito mais com o que acontece do lado de fora do que com aquilo que acontece do lado de dentro. Mas a maioria de nós tem talvez dificultado o empurrão que Deus quer nos levar para esse terceiro e último nível. Porque a gente não entende a importância dessa ação dele do lado de dentro. Quando o apóstolo Paulo está falando Cristo em nós, a esperança da glória, ele está nos remetendo, querido, a um entendimento importantíssimo. No Novo Testamento, ele consegue resumir a nova aliança chamando ela de um ministério do Espírito. Agora, o que é o ministério do Espírito? São só dons? Operação dos dons, poder, unção, falar em línguas. Depois de apresentar a nova aliança como ministério do Espírito, Paulo resume no versículo 18 a obra do Espírito.
e diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Irmão, qual é o grande projeto de Deus através do Evangelho? Porque nós temos feito do Evangelho um monte de coisa, menos o que ele realmente é. A gente prega para as pessoas: vem a Jesus e ele vai resolver seu problema financeiro. Vem para Jesus e ele vai resolver seu problema de saúde. E não estou dizendo que ele não haja nisso. Isso é feito colateral, é consequência, nunca foi o propósito. Qual é o propósito? Vá comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Versículo 45. Ele diz: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Vamos fazer uma pausa? O que Adão, ou que a Bíblia chama de o primeiro Adão, foi? Um protótipo que reproduziria pessoas semelhantes a si mesmo. Quando Deus diz: e cada um reproduza segundo a sua espécie, Adão é levantado para ser o cabeça de uma raça. Mas o primeiro protótipo foi comprometido. Romanos 5,2 diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens, porque a matriz, o protótipo, foi comprometido e toda a produção em série foi comprometida. Então Deus precisa levantar um outro cabeça de raça. Por isso Jesus é chamado de o último Adão, porque depois dele não vai precisar de nenhum outro. E o texto diz assim, vamos lá, versículo 48: como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. 49: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que é o Evangelho, querido? Uma volta ao plano original. Que uma matriz não comprometida pudesse ser reproduzida, replicada em toda a terra. Então você vai para Romanos 8, 29. E a Bíblia diz que aos que dantes conheceu, também os predestinou. Destinou de antemão. Para quê? A Bíblia diz: para serem conformes à imagem de seu Filho. Pensa num plano, querido. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o homem, na eternidade, o plano e o projeto traçado foi que cada um deles seja semelhante a Jesus Cristo. Que cada um deles se torne parecido com Jesus Cristo. Agora nós temos feito o Evangelho, querido, tudo menos aquilo que Deus mais sonhou e planejou: o meio de transformar os homens na semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Agora, quando a gente deixa de entender isso, vai comigo para Efésios, eu acho que eu vou conseguir explicar melhor lá. Em primeiro lugar, Efésios 4, no versículo 15, que sustenta que o plano de Deus é que a gente chegue a esse lugar. Verso 13. A Bíblia diz nos versículos anteriores que Deus deu 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. O versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O projeto de Deus é que eu e você cresçamos espiritualmente, até que a gente esteja nivelado na estatura de Cristo. 1 de João 2,6: se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. 1 de Pedro capítulo 1, verso 21: nós devemos andar nas suas pisadas ou pegadas. Ele está falando de um exemplo, como alguém andou na areia, deixou pegadas. Nós temos que ir colocando o pé exatamente onde Jesus pôs, andando exatamente do jeito que ele andou, no passo, no ritmo, na direção, no trilho que ele deixou.
Em todo o tempo, querido, na palavra de Deus nós encontramos um destaque muito claro. O plano e o projeto de Deus para mim e para você é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, é que nós sejamos como Jesus. Agora, vamos para Efésios capítulo 3, vamos voltar um pouquinho. Eu quero ler com você aqui, a partir do versículo 14. Ele diz: por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, diga comigo, glória. Então vamos prestar atenção para onde vai o assunto agora, está falando de glória. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, diga comigo, poder. Mediante o seu Espírito no homem interior, diga comigo, interior. Glória, poder, onde? No homem interior. Verso 17, e assim, desse jeito, dessa maneira, habite Cristo no vosso coração pela fé. Irmão, quando a Bíblia diz habite Cristo no vosso coração pela fé, ela não está falando de alguém que acabou de se converter, estou entregando minha vida a Jesus, Jesus veio morar dentro de mim. Ele está falando para gente que já é crente. Ele está o tempo todo uma linguagem falando, eu me ponho diante do Pai, de quem toda a família toma nome. Ele está falando com os crentes. Quando ele diz habite Cristo no vosso coração, ele não está falando sobre sermos morada de Deus no Espírito. Ele está falando sobre a pessoa de Jesus ser reproduzida dentro de nós. Assim como quando Paulo ora pelos Gálatas, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando ele diz formado, não está dizendo quando você aceitou Jesus, veio um embriãozinho do Cristo. Então ele vira um nenezinho, então ele vai crescendo. Não é isso, querido. A Bíblia fala de reproduzir a imagem dele. É a imagem dele sendo desenvolvida, é a imagem dele sendo aperfeiçoada à medida que nós nos deixamos crescer e reproduzir o modelo, sendo moldados e trabalhados pela ação do Espírito Santo. Agora a Bíblia fala que o Espírito Santo, de acordo com a glória, quer manifestar um poder onde? No homem interior. Eu levei todo esse tempo a falar o título da minha mensagem. É o poder interior. Nós precisamos entender que essa ênfase da ação do Espírito Santo do lado de dentro. Nós precisamos entender o que é essa ação transformadora da parte de Deus. Porque a gente valoriza muito só aquilo que acontece do lado de fora. Deus soube, os dons mover, aleluia. Aí a gente entende, Deus está aqui mesmo. Ou a gente está agindo em fé, milagre está acontecendo, estamos recebendo a intervenção de Deus. Deus está conosco. Agora o cara ser crente de verdade, na casa dele, no trabalho dele, por onde anda, legal. O cara virar a face, a outra face quando apanhou em uma, andar a segunda milha, Eu comecei a pensar outro dia, a gente não tem que escolher nenhuma dessas três coisas, porque elas se complementam, é um pacote. Mas, se tivesse que tentar escolher, durante muito tempo eu não titubeei, eu iria primeiro nos dons. Às vezes meu lado egoísta manifestava, dizia, não, eu que quero receber, eu iria na parte da fé. Mas durante muito tempo eu não consegui nem entender, nem valorizar o poder interior. Não estou dizendo para escolher. O que eu vou falar aqui é só uma especulação didática. Se tivesse que escolher, o apóstolo Paulo me dá a dica lá em 1 Coríntios 13. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, dons, Deus sobre. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mover montanhas, Deus por. Mas não tiver amor, a reprodução da sua natureza, daquilo que Ele é dentro de mim, não adianta nada. Isso tem que fazer a gente parar para pensar. Deus não está dizendo para jogar isso fora. Deus está dizendo que não adianta ter aquilo sem esse. Aí vem os crentes e dizem, isso não vale nada, chuta. Não, segura. Mas não segura isso sem a essência, a reprodução da natureza dele. Mateus capítulo 7, Jesus diz, naquele dia, muitos de vocês vão me dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, Deus sobre.
Mas ele vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, que não me deixaram ser reproduzidos no interior de vocês, que nunca reproduziram a minha natureza na terra, que nunca manifestaram a minha verdadeira glória, que é a transformação do lado de dentro. Ele diz: esse negócio aí que você viveu chamou a atenção de todo mundo, mas sem isso aqui não vale nada. Irmão, Jesus é cheio do Espírito Santo. Primeira coisa que eu pensava, que quando Jesus saiu do Jordão, já tinha que sair pregando, começar o ministério. A Bíblia diz que esse Espírito Santo que o encheu, o levou ao deserto. Durante muito tempo eu lia errado o que a Bíblia diz. Na minha cabeça, a Bíblia diz outra coisa. Eu li assim, que o Espírito Santo o levou ao deserto para jejuar. E porque ele foi jejuar, foi tentado pelo diabo. Mas quando você vai ler lá em Mateus 4 e Lucas 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E porque seria tentado pelo diabo, jejuou. A ordem é completamente diferente. Sabe o que eu vejo em Jesus? O Senhor dizendo: mais do que apenas ter o poder sobre você, você precisa demonstrar diante de todo o reino espiritual que o seu interior não será tocado por nenhuma proposta do lado de fora. E depois de vencer nesse nível, a Bíblia diz: regressou Jesus no poder do Espírito Santo. Porque quando a gente conseguir combinar unção com essa transformação, com esse governo de Deus no íntimo, então nós vamos potencializar o que Ele quer fazer do lado de fora. Agora, durante muito tempo, querido, nós temos trabalhado na contramão. A pergunta é: quanto tempo você gasta orando por questões interiores? Não responda, só pensa, para não passar vergonha. Jesus disse lá para orar: o pão nosso de cada dia nos dê hoje, mudar a circunstância. Irmão, difícil o crente que não ora pedindo pão, a menos que esteja sobrando pão. Agora, o mesmo Jesus nos ensinou a dizer: não nos deixes cair em tentação. Irmão, eu conheço poucos, e essa oração é diária, porque se manda pedir o pão todo dia, todo o resto da oração é para ser repetido todo dia. Eu conheço muito pouca gente que diz que ora todo dia para não cair em tentação. Eu conheço muito pouca gente que ora todo dia dizendo: guarda-me do mal ou do maligno. Eu conheço muito pouca gente que diariamente leva ao Senhor as questões do coração: eu perdoo aqueles que me ofenderam. Porque essas questões interiores, nós não damos moral para elas, nós não damos espaço, nós não damos atenção. E não é de se admirar a pobreza espiritual que nós como igreja vivemos, mesmo depois de um movimento pentecostal que chacoalhou a terra, mesmo depois de um movimento carismático, nós ainda não conseguimos entender o plano, o centro de tudo, que é essa reprodução da imagem do Senhor Jesus em nós. Eu olho para Jesus no Getsêmani, eu vejo uma oração bem diferente da que normalmente nós fazemos. Alguém que dobra os seus joelhos e começa a dizer: Senhor, se possível, que eu gostaria, se pudesse escolher, passa de mim esse cálice. Esse negócio da cruz está mais assustador do que eu pensava. Se tiver um plano B, se tiver um jeito de contornar, seria uma boa ideia. Todavia, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Na cabeça da maioria de nós, a oração é o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Isso pode ter parte da verdade, mas está longe de ser toda ela. Oração também deveria ser, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Deveria ser parte de um ambiente de rendição, parte de um ambiente de quebrantamento, parte de um ambiente onde nós somos moldados, trabalhados por Deus, transformados na imagem e semelhança do Senhor Jesus. Eu comecei nos últimos anos a perceber que a grandeza da obra do Espírito Santo, ela tem que ser vista sob a ótica do que acontece do lado de dentro. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 9. Jesus falando a respeito de João Batista. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo.
e muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém, diga comigo, ninguém apareceu maior do que João Batista. Olha o que está dizendo aí a Bíblia, irmão. Ninguém. Sabe o que Jesus está dizendo? Abraão não foi maior do que João Batista. Sabe o que Jesus está dizendo? Daniel não foi maior do que João Batista. Davi não foi maior do que João Batista. Samuel não foi maior do que João Batista. Moisés não foi maior do que João Batista. Elias não foi maior do que João Batista. Olha, irmão, pera. Moisés operou milagre pra caramba. Quantos milagres João Batista operou? Ninguém tem conhecimento. O Elias fez descer fogo do céu. A Bíblia diz que ele viria no espírito, no poder de Elias. Quando foi que ele fez descer uma brasazinha, uma faíscazinha? Nunca. O Davi foi o grande adorador, chamado de homem segundo o coração de Deus. Nós não temos nenhum relato de se um dia o João Batista cantou. Abraão é chamado de o pai da fé. O João Batista, que anuncia a vinda de Jesus, quando é preso, manda perguntar: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Estava balançando na fé ou não estava? Estava. Irmão, eu fico pensando de todos os ângulos e possibilidades. Onde foi que Jesus arrumou a ideia de que o cara é maior do que a turma antes dele? Só que olha a frase seguinte, ele diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quando eu chegava aqui, aumentava a confusão. Eu pensava, acho que Jesus está dizendo: quanto menor a gente for, quanto mais fulambo o crente for, maior ele é diante de Deus. Então o negócio é não ser nada mesmo. Demorou para a ficha cair. O que João Batista tinha, que esses caras, essa galera forte antes dele não tinha? É só você olhar o que o anjo fala para Zacarias, seu pai. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele pode não ter nada do lado de fora como os outros tiveram, mas ele será o precursor de uma nova era que vai experimentar Deus do lado de dentro. Ele será o primeiro de uma nova etapa onde o Espírito Santo estará continuamente do lado de dentro. Deus diz: só por essa, pega João Batista e bota ele para cima de todo mundo. Agora, para nós, irmão, se a gente tivesse que escolher, nenhum de nós ia dizer: eu quero ser João Batista. A maioria de nós ia dizer: eu quero ser Moisés, eu quero ser Elias, eu quero ser Davi. Porque para nós, esse negócio todo que aconteceu do lado de fora, esse é o que é. Mas esse negócio de só ser bem crente, não deve ser isso tudo. Agora vamos pensar no que vem depois. Porque se a Bíblia está dizendo, irmão, que a glória de Moisés foi uma, mas nós podemos experimentar algo maior. Se a Bíblia está dizendo que João Batista já está acima do Moisés, agora é o que a Bíblia diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que o João, que é maior do que o resto. Porque o que eu e você temos além do João é a oportunidade de sermos regenerados, nascer de novo, nos tornar participantes da natureza de Deus e ter esse Espírito Santo nos moldando de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Quando ele diz o menor, está dizendo o mais fulamba, o crentezinho mais sem vergonha do meio de vocês, tem o potencial de ser maior do que João e maior do que o resto da turma. Ou seja, Deus está dizendo que o que realmente conta é esse potencial de transformação interior. Agora, por que é que nós não estamos vivendo isso? Porque a gente não entende, não valoriza e não dá espaço para que essa obra tenha o seu lugar. Culto bom para nós é quando todo mundo sai feliz com o pregador, não triste consigo mesmo. Culto bom para nós é quando você sai dizendo: eu vou voar, vai dar tudo certo. Mas quando Deus dispõe a miséria, a carnalidade do íntimo, o quão a gente está distante do Senhor Jesus, a gente não consegue olhar para isso e dizer: foi bom. Porque nós não estamos entendendo a importância de enxergar para poder mudar. Nós não estamos entendendo a importância de cooperar com Ele e se deixar ser trabalhado por Ele. E a razão pela qual, querido, muitas vezes os tradicionais estão desprezando a obra do Espírito é porque nós estamos apresentando a eles uma obra do Espírito que não faz sentido.
Nós temos sinais, nós temos milagres do lado de fora, mas eles dizem, a gente tem nada disso e é mais crente que vocês. Por que é que nós vamos trocar o que a gente tem pelo que vocês têm? Agora, a gente não tinha que escolher entre isso ou aquilo. A gente tinha que pegar isso, tinha que pegar aquilo e se transformar nesse sonho de Deus. Viver o Deus sobre, viver o Deus por, mas também viver o Deus do lado de dentro. Viver Deus em nós, que é a transformação na imagem do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eu sou grato a Deus, eu não quero que você me entenda mal. Eu comecei um ministério valorizando demais nas pregações, tudo que eu lia, tudo que eu estudava, o Deus sobre. Eu fiquei empolgado com as manifestações dos dons. Eu comecei a entender fé. E no início do ministério eu praticamente só pregava essas duas coisas. O mover do Espírito Santo do lado de fora. E uma fé que muda as circunstâncias do lado de fora. Sem dar muita atenção a esse outro lado de dentro. Até porque não era nem maldade. Era só por falta de enxergar. Passei alguns anos no ministério itinerante, trabalhando com o pastor Harold. O pastor Harold não gosta de falar muito de si, mas quando chegou no Brasil, lá na igreja onde eu congregava, para nós ele já era uma lenda. As experiências que tinha com Deus, as curas, os milagres. E quando comecei a viajar ao lado dele, nós começamos a ver muita coisa acontecer. Irmão, pensa num cara que empolgou, fui eu. E quanto mais milagre a gente via, mais empolgado eu ficava. Eu dizia, eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo. E o ministério estava indo muito bem. Até que em agosto de 1993 eu tive um acidente de carro. No carro estava eu e ele. Eu me arrebentei. Ele, para não dizer que não, saiu sem um arranhão, ele protestou, falou, não, teve esse arranhãozinho aqui na mão. Eu fui para o hospital com traumatismo craniano, tive que botar uns pinos de platina na mão, me arrebentei, irmão. Quem mais perdeu, ele perdeu as malas no carro. Eu perdi o carro, as malas, tudo que tinha. Aí os amigos vinham visitar e dizer, acho que o problema é com você, porque o Harold não saiu de boa. Eu dizia para os caras, vocês não estão ajudando. Eu passei uma crise enorme de 1 ano e 3 meses. Questionando, eu dizia, Deus, eu tenho certeza que isso é coisa do cão. Esse acidente foi coisa do Satanás. Já inventaram todo tipo de apelido para o miserável. Outro dia alguém me falou lá no Paraná, isso é coisa do Caborja. Eu falei, o quê? Caborja. Eu falei, quem é o Caborja? A pessoa falou baixinho, o diabo. Acho que ele estava com medo de falar o nome. Eu dizia para Deus, certeza que isso foi coisa do cão. Mas eu ia em oração e dizia, mas Deus, o diabo só pode tocar com permissão. Ou nós, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Quando eu e você pecamos, que dá lugar ao diabo, não é acordar de manhã, preencher um formulário, vem por meio desse, autorizar o miserável do Satanás destruir minha vida. Mas quando você quebra princípio, através da quebra de mandamentos, que é o pecado, você está se expondo. Então, ou o diabo toca porque você deu autorização, ou ele toca se ele receber uma permissão divina. Lá no livro de Jó, irmão, já fiz de tudo para culpar o Jó. Era o medo de Jó, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Jó deu lugar para o inimigo. Irmão, Deus olha para o diabo e diz, viste meu servo Jó, não há ninguém justo e irrepreensível. Deus chamou o cara de irrepreensível, nós vamos ficar botando defeito. Outra coisa, a hora que Deus fala isso, o diabo responde isso também, João 1,10. Se abençoa a obra das suas mãos e o cercaste com uma sebe, o que o diabo está dizendo? O cara, além de abençoar, está protegido, tem um muro de proteção em volta. O diabo diz para Deus, me deixa tocar nele, para ver se a festa de gratidão, louvor, adoração e integridade continua. Irmão, se o Jó já tivesse dado brecha, o diabo tem que reconhecer o muro e pedir permissão para Deus, ele já teria entrado e feito uma devassa. Agora, a maioria de nós não quer admitir isso. Porque na nossa cabeça, irmão, eu lutava com isso, dizendo, não, Deus, você é Deus, o Senhor ganha para me proteger. O Senhor não pode deixar o inimigo entrar em hipótese nenhuma. Porque nós pregamos o evangelho, querido, antropocêntrico, nós somos o centro de tudo. Até Deus é um satélite rodando em volta de nós para nos agradar e nos fazer felizes.
O que levou um tempo eu descobri, 1 ano e 3 meses depois, estávamos sendo ordenados ao ministério pastoral. Esse acidente gerou uma reviravolta. E a gente estava já, eu e o Harold lá em Guarapuava. Novembro de 1994 agora. O acidente foi em agosto de 93. Estávamos recebendo oração, imposição de mãos dos pastores que vieram nos ordenar. E cada um foi recebendo oração. Quando um deles estava orando comigo, eu lembro do momento que era a minha parte, muito forte. Vários liberaram palavra profética, mas quando um deles botou a mão sobre a minha cabeça, eu conto isso tudo em detalhes do meu livro, O Agir Invisível de Deus. O pastor Francisco botou a mão na minha cabeça, ele começou a falar coisas do meu coração, que eu nunca tinha falado nem para ele, nem para ninguém. Mas falou com tanta precisão. Eu na hora fiquei muito impactado, chorei muito, mas depois, num outro momento, fui conversar com ele. Falei, velho, que palavra profética foi aquela? Ele olhou para mim e falou, não, aquilo não foi uma palavra profética. Eu falei, não foi uma palavra profética, foi o quê? Ele falou, na hora que eu botei a mão na sua cabeça, eu tive uma visão de um anjo de Deus. Eu falei, como assim uma visão? Ele falou, uma visão aberta. Vi como você está me vendo, ouvi como você está me ouvindo. Ele se apresentou na minha frente de maneira formal, dizendo, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para nós os três. Hoje eu entendo a preocupação dele. Eu brinco que hoje nem eu ordenaria eu mesmo ao ministério, Harold, naquela época. Nem eu tinha coragem, irmão, de ordenar eu mesmo, imagina os outros. Era ainda solteiro, acho que o único casado era o Harold. Solteiro, imaturo. Então estamos lá os três. Ele apontou para a gente, tranquilizou o coração do Francisco, dizendo, mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Não há motivo para que você se preocupe. Ele diz, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O coração dele ficou em paz. Mas aí o anjo apontou para mim e falou, quanto porém a este? E o caldo entornou para o meu lado. O anjo disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Nunca tinha ouvido essa frase na minha vida, o tratamento de Deus na vida dele. Ô irmão, não é o tipo de coisa que você quer ouvir, não. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão, homem valente. Todo mundo ganhou um elogiozinho. O meu rolou só um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou. Mas sabe o que o anjo disse? O anjo disse, o ministério dele, o anjo falou assim, diga para ele, que quanto ao acidente de carro do ano passado, o que ele diz nas orações dele, sobre a tentativa do diabo, está correto. Aquilo foi uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Mas o anjo disse assim, diga para ele, por que Deus o permitiu? Mas diz, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de ser trabalhado por Deus. Ele estava edificando, em outras palavras, não falou isso, agora é minha ilustração, um prédio sem alicerces. O anjo diz, era só uma questão de tempo, ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio sucesso. O sucesso se transformaria em fracasso. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. A parte mais difícil, o anjo diz, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Antes que o libere novamente para voltar a viajar pelo Brasil e mesmo as nações. Eu achei, irmão, que levaria no máximo uns 2 anos. Só lá foram 9 sendo amassados. Depois de lá, a amassação continua até hoje. Mas aos poucos Deus começou a chamar minha atenção. Não é que Ele não quer, querido, que a gente entre nesse lugar. É que isso, o poder, a fé, sem a compensação da reprodução do caráter de Cristo, termina em tragédia. Prosperidade tem começado lá de dentro, querido. João escreve a Gaio e diz, eu desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Tanto quanto é próspera a sua alma. Em outras palavras, se ele estivesse escrevendo alguém de uma alma pouco próspera, ele estaria dizendo, eu desejo que você seja pouco próspero do lado de fora, como pouco próspero você é do lado de dentro. Se ele estivesse escrevendo alguém de uma prosperidade mediana de alma, ele diria, eu desejo que você seja mais ou menos próspero do lado de fora, como você é mais ou menos próspero do lado de dentro. Agora imagino como está escrevendo a Gaio, um cara hospitaleiro, louvado por toda a igreja, coração de mãe. Ele está dizendo, eu desejo que você seja muito próspero do lado de fora, como você é muito próspero do lado de dentro. A base da prosperidade exterior, querido, tem que ser a interior, senão termina em tragédia. Olha o Uzias, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, mas havendo se tornado forte, corrompeu-se o seu coração.
O problema não é se nós vamos conseguir entrar no poder, na fé que opera os sinais. A questão é o quanto nós vamos durar. Se nós não tivermos o trato de Deus do lado de dentro. O apóstolo Paulo diz: por causa da grandeza das minhas revelações, por causa de ser arrebatado ao terceiro céu, ouvir coisas inefáveis, eu precisei de um negócio espetando para a bola não encher demais, para que eu não me ensoberbecesse. Irmão, alguém pode se perder nesse ambiente de experiências se não estiver sendo trabalhado por Deus do lado de dentro. Nós temos, mesmo no meio de muitos avivamentos, um rastro trágico de gente que não terminou bem a sua história, que não terminou bem a sua carreira, mesmo vendo a glória do lado de fora, porque não compensou com a glória do lado de dentro. Eu não estou rejeitando nada do que Deus vai fazer do lado de fora, mas eu não posso desejar isso mais do que eu preciso desejar o que Ele vai fazer do lado de dentro. Eu não estou, querido, de forma alguma tentando dizer que eu não sou grato por tudo que eu já vi do lado de fora. Meus filhos até hoje ficam pedindo para contar a história. Às vezes chego numa viagem, e aí, pai, conta, foi legal, quando vocês contam, esses que são os detalhes, porque tudo aquilo que é externo, querido, empolga. Mas sabe, eu não posso só simplesmente ver gente curada, ver milagre, ver provisão, ver coisa acontecer. Mas depois, na hora de ser crente, nos bastidores, eu limitar a ação de Deus. Quando Jesus diz, vocês que estão dizendo aí, em teu nome operou um milagre, ele nunca diz, é mentira, não operou milagre, coisa nenhuma. Em teu nome profetizamos, ele diz, conversa. Ele nem questionou, irmão. Até ele concordava que eles operaram mesmo. Mas sabe o que ele está dizendo? Eu não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade, eu não tenho nada a ver com vocês. Eu não tenho parte com vocês. Vocês não me representam na terra, porque fazem milagres. Vocês me representariam se reproduzisse o meu DNA, se manifestasse a minha natureza, porque filho é quem se parece com o pai. A pergunta é, querido, o quanto nós estamos valorizando essa mudança do lado de dentro? Há uma glória muito maior que a de Moisés. Melhor do que brilhar do lado de fora, com a cara, brilhar um pouquinho e sumir. É quando eu e você começamos a brilhar do lado de dentro. É quando nós vamos sendo cada vez mais quebrantados por Deus. É quando nós vamos andando em vitória cada vez maior, em cada área da nossa vida. Eu amo a unção. O ambiente da unção é uma coisa extraordinária. Eu amo ver milagres. E eu quero amar isso cada vez mais. O que eu não quero, querido, é dar a essas coisas mais valor do que essa glória que Deus chama de muito maior, de sobreexcelente, de maior proporção. Porque se isso aqui é tão mais glorioso, por que é que não tem a nossa atenção? Por que é que não tem a nossa busca? Por que é que a gente não jejua para ser transformado? Por que é que a gente não jejua? Jejua para ver circunstância mudada. Jejua para ter poder e ser usado por Deus. Por que é que a gente não jejua para ser mudado? Irmão, é raro alguém chegar para mim e dizer, pastor, passei agora 21 dias em jejum na água para vencer a pornografia. Eu não ouço isso. Eu sou o pastor, ora por mim. E ele terceiriza a oração que é dele, inclusive. Uma coisa é pedir ajuda, irmão, outra é terceirizar. Verdade, tem gente que terceiriza. Me lembro muitos anos atrás, no início do ministério, um irmão chegou para mim desesperado. Falou, pastor, tem 3 agiotas querendo me matar. Me ajuda. Ora comigo. Falei, irmão, o seu negócio é urgente, eu vou orar com você, vamos jejuar. Falei, a partir de amanhã, 3 dias só na água. Ele falou, então, é que amanhã eu estou indo para a praia. Falei, o quê? Não, pastor, para desanuviar a cabeça, a atenção, mas o senhor ora por mim? Falei, irmão, por mim, pode morrer. Bicho folgado, tu na praia comendo camarão, peixe, pegando onda, e eu aqui sem comer em seu favor, por mim, deixa os caras te matar. É verdade, irmão. Alguém chamou isso do crente 6 horas. 6 horas por mim. O problema não é pedir oração, irmão, é terceirizar. Agora, é difícil você ver alguém levar a sério essa busca, esse posicionamento. Não, pastor, estou em campanha para ser um marido melhor. Estou em campanha porque eu quero, de fato, não só policiar os meus olhos, mas a minha mente.
Eu preciso refletir Jesus. Irmão, não tem campanha para isso não. Não, ninguém vem na campanha. Agora é fácil falar de quem não faz a campanha. Você já fez a sua, pessoal? Vou passar aqui 7 dias rodeando as muralhas de Jericó da minha carnalidade. A gente não bate nela. É a carnalidadezinha de estimação. E a gente não quer se livrar dela. Irmão, eu não vim te apontar o dedo. Eu não vim jogar pedra em você. De alguma forma eu estou tentando. E a minha oração ao longo do dia foi: Deus, abre os nossos olhos. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda a entender. Nos ajuda a entender a importância de reproduzir a imagem de Jesus. A unção é algo precioso, querido. E nós temos que crescer nela. Fé é algo extraordinário. Isso agrada o coração de Deus. Sem ela a gente não vai agradar o coração de Deus. Eu não quero pisar na fé. Mas se a gente conseguir combinar essas coisas num lugar onde a gente se deixa ser moldado por Ele, onde a gente se deixa ser trabalhado por Ele, então nós vamos viver algo extraordinário. Sabe o que eu acho interessante? Eu vejo tanta gente falar do Espírito Santo sem mexer na vitória sobre a carne. Irmão, é raro, mesmo na igreja pentecostal, você ouvir uma mensagem que fala sobre vencer pecado e vencer a carne. Agora, eu leio o livro de Romanos, e não fala quase nada de dons, mas ele fala o tempo todo de mortificar a carne. Eu vou lá ler o livro de Gálatas, e eu vejo ele falando do fruto do Espírito, a ponto disso aqui prevalecer sobre as obras da carne. Mas porque mesmo no ambiente pentecostal, carismático, renovado, avivado, por que é que a gente não fala muito sobre isso? De alguma forma nós estamos externando nossa ignorância da importância e o nosso desinteresse por algo que deveria ser primordial. Paulo diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, porque, segundo a riqueza da sua glória, eu quero ser fortalecido com poder no homem interior, para que Cristo habite em mim, para que Cristo habite em mim, para que Ele seja reproduzido através da minha vida. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível, na minha limitação, tentar expressar e comunicar algo que eu mesmo preciso entender tão melhor. E se o Senhor não vivificar essa palavra, isso vai ter sido só uma palestra, só uma aula, só um discurso, não mais do que isso. E nós precisamos, ó Deus, ser acordados. Nós precisamos de despertamento. Nós precisamos de uma alma que chora por mudança. Do mesmo jeito que uma Ana chora para ter um filho, nós precisamos de um coração que geme diante do Senhor, porque quer manifestar a imagem de Jesus. Tua palavra diz: a própria natureza, a própria criação geme, aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Nós queremos entrar nesse lugar de glória, onde as pessoas talvez não vejam o rosto brilhar como o de Moisés, mas que pelo menos o vejam como o de Estevão, quando ele dobra os joelhos para perdoar quem o está apedrejando, quando ele consegue reproduzir uma morte como a sua, quando no fim ainda está dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós queremos esse tipo de brilho que reflete exatamente quem o Senhor é, que reflete a sua imagem. Nós não podemos estar satisfeitos conosco mesmo, quando existe ainda um abismo tão grande
entre aquilo que o Senhor é e o que nós somos. Nós sabemos que a glória é progressiva, não será instantânea, não será automática, não será da noite para o dia. Mas nós queremos, ó Deus, estar crescendo de glória em glória. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. E nós queremos brilhar mais hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje, e mais depois de amanhã do que amanhã. Senhor, nós queremos nos arrepender diante de Ti. Comemoramos este ano 500 anos de reforma. E a verdade é que nesse tempo demos tão pouco valor a doutrinas tão essenciais como essa. Fizemos do Evangelho algo que nos ajuda a alcançar os nossos interesses, que nos promova, quando deveríamos reconhecer que ele é algo que nos mata para que o Senhor se manifeste, que é algo que destrói o nosso ego, a nossa própria carne, para que o Senhor tenha espaço em nós de se manifestar. Ah, Senhor, nós queremos nos arrepender por nós mesmos, queremos nos arrepender por uma igreja que tem feito algo do Evangelho, tem feito do Evangelho algo antropocêntrico, em vez de cristocêntrico. Que venham dias de mudança, que venham dias de mudança, Senhor, começando em nós. Gere em nós esse anseio profundo de nos conformarmos com a imagem de Jesus. Não só na hora de operar milagres, não só na hora de crer para mudar circunstâncias, mas principalmente para que a gente seja moldado e trabalhado pelo Senhor. Tem misericórdia de nós. Coloca seu coração diante de Deus, meu querido. É uma noite de rendição. A igreja precisa voltar a fazer isso. Tiago escreve e diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Há momentos que antes de podermos entrar no gozo, vamos ter que chorar primeiro, gerando mudança, gerando ou cooperando com Deus para que Ele gere em nós a transformação. Jesus, eu quero me parecer mais contigo. Ah, Senhor Jesus, eu quero refletir o seu caráter, eu quero reproduzir sua natureza. Eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, sejamos revestidos de poder no homem interior. Senhor, nós oramos nessa noite, não apenas pela unção externa, nós oramos pelo poder interior. Molda-nos, molda-nos, Espírito Santo.
Esquece as pessoas à sua volta. Derrama seu coração diante de Deus. Deixa o Espírito de Deus te envolver. Deixa que o poder te toque no homem interior. É noite de rendição, é noite de entrega. É noite de devolver a Ele o governo. O governo que pertence a Ele, somente a Ele. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Toca-nos com o teu poder, o poder interior. Que nessa noite cadeias sejam quebradas, cativeiros da carne e do pecado sejam desfeitos, grilhões caiam por terra diante da força do teu poder. Sopra
Sopra teu fôlego de vida em nós. Vem, Espírito Santo. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Deixa que a presença do Senhor enche o seu coração. Preenche cada espaço em nós, Senhor. Nós queremos a plenitude, nós clamamos pela plenitude. A plenitude do Teu Espírito em nós. Toma o controle, Espírito Santo. Toma o controle das nossas vidas. Toma o controle das nossas vidas. Vem reproduzir Jesus em nós. A menos que você sinta a necessidade de orar por algo específico, então você tem liberdade para isso. Mas a menos que você sinta isso, eu quero te convidar a começar a render-se ao Espírito Santo. Você que já é batizado no Espírito Santo, começa a orar no Espírito, começa a orar em outras línguas. Você que ainda não é, essa pode ser a sua noite, essa pode ser a sua hora. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Espírito Santo traz no meu espírito uma imagem forte. A Bíblia fala de Sansão, cujas mãos estavam amarradas, mas que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e as cordas, as amarras que o prendiam se tornaram como fios de linho queimado. Ele se liberta daquelas cordas, ele pega uma queixada de jumento e ele vai para cima do inimigo. E o único quadro que a maioria de nós consegue enxergar é quando ele pega a queixada e vence o inimigo. É quando ele externa o poder e avança em conquista. Mas antes de poder pegar a queixada, o Espírito Santo precisou romper as amarras que os prendiam, as amarras que prendiam as suas mãos. E muitos de nós hoje, a semelhança de Sansão, temos um chamado, temos um propósito, temos uma unção que pode nos levar a um lugar de conquista, mas não deixamos que primeiro o Espírito Santo lide com as nossas amarras. Nessa noite eu quero que você coloque diante do Senhor e do altar de Deus as suas amarras, aquelas áreas que ainda te prendem, aquelas áreas que ainda te amarram. E eu quero que você comece dentro do Espírito Santo. Eu quero que o teu poder comece por aqui. Eu quero que o teu poder comece pelas amarras, antes de me levar nesse outro nível de conquista. Coloca especificamente diante de Deus coisas que Deus vai trazer ao seu coração agora. Áreas específicas da sua vida, você sabe que isso está te amarrando. E o mesmo poder que vai te levar a exercer grande conquista do lado de fora é aquele que começa operando do lado de dentro. Traz teu fogo, Espírito Santo. Se aquelas amarras se tornaram como fios de linho queimados, é porque o teu fogo veio sobre elas. Traz teu fogo sobre essas áreas das nossas vidas. Nós oramos por um batismo de fogo. Nós oramos por uma experiência santificadora esta noite, em nome de Jesus.